Hoje nós vamos falar com uma convidada um tanto quanto diferente, sagitariana louca, ama festa, autora dos rolês mais loucos que eu já vivi, uma pessoa muito, extremamente generosa, não sabe dizer não para quem chega pedindo ajuda, até mesmo quando não pede ajuda e ela identifica uma necessidade, é uma pessoa que a casa está sempre aberta, né? Pessoa que desde criança adorava levar para casa todos os coleguinhas da escola, estava sempre cheia, rodeada de pessoas, e assim ela se desenvolveu e se tornou mulher, também dona de uma alegria tóxica. 6 horas da manhã, geralmente ela acordava, ligava o som, colocava Beyoncé, depois M, ou algo do tipo. E nesse ritmo eufórico e alto, podemos assim dizer, ela iniciava o dia dela e o nosso dia também. Eu tô falando aqui da minha irmã, a Tassiane ou Ana, e vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Na nossa live de hoje, no nosso encontro de hoje, eu trago para vocês a Ana Tassiane Filgueira, para a gente ter uma conversa, que não é caso de família, é caso de mulheres de sucesso, brincadeiras à parte. Bem, a minha família tem um histórico de mulheres muito fortes, né? A minha avó, por parte de mãe, foi, digamos, a primeira feminista da família. Tocava violão, o que já era algo bastante incomum no período. Casou com um homem 5 anos mais jovem que ela, meu avô, e se posicionou de uma certa forma contra um irmão que não gostaria de que o casamento acontecesse, porque o meu avô era uma pessoa de pele mais escura. Então, contrariando todas as regras sociais impostas, ela tomou as suas próprias decisões e fez o seu próprio caminho. E aí, na trajetória desta mulher tão forte, veio aí um grupo de mulheres extremamente fortes, que é minha mãe, a Tassiane, que é minha irmã, eu, e eu resolvi trazer para o quadro Mulheres de Sucesso, não porque é minha irmã, mas porque tem aí uma história que ela trilhou por ela mesma. Ela fez e vem fazendo a história dela. E eu gostaria de pedir que você, Tassiane, se apresente. Tassiane é a forma que na família a gente chama, né? Para os amigos e para as outras pessoas é Ana, mas você se sinta à vontade de se apresentar como você se sentir mais confortável. Oi, bom dia. Dá para me ver? Bom dia aqui no Brasil, né? Então, a maioria das pessoas realmente me conhece por Ana, quase ninguém, ou somente os familiares, pessoas muito próximas, né, sabem do meu segundo, nem que sabem, né, que optam por me chamar pelo segundo nome. Para a maioria eu sou Ana, Ana Filgueira, tenho 29 anos, quase 30, né? Sou formada em letras alemão, português alemão, dupla habilitação. Estou no mestrado em estudos literários na Unifesp.
Profissionalmente, eu trabalho com projetos culturais já tem algum tempo, né? Eu venho com esse trabalho no terceiro setor, que em 2020, um pouco antes da pandemia, dias antes da pandemia, eu dei início à minha carreira solo, né? Comecei a trabalhar, já trabalhava com alguns projetos sozinha, então eu abri uma empresa em 2019 e aí 2020, um pouco antes da pandemia, comecei a tocar os projetos, né, sozinha. Desde então, venho empreendendo no setor da cultura. Espero em breve abrir o espaço físico, né, quando a gente tiver em condições um pouco melhores, agora em 2022. Eu estou falando da Vanguarda Produções, que é uma empresa pequena, aberta por mim, e trabalha principalmente com projetos implantados na periferia de Fortaleza e no interior do estado. Então, são voltados para manutenção de espaços culturais, com música, dança, literatura, mas sempre engajando crianças e jovens em condição de vulnerabilidade social extrema até, né? Que sem esses projetos não teriam nenhum ou quase nenhum acesso à arte, à cultura. Só explicando para o Isso. ouvinte, para quem está assistindo aqui, tá, gente? Eu estou só tentando facilitar a compreensão, fazendo um adendo. A Vanguarda é uma empresa que desenvolve projetos para outras instituições de assistência social, como ONGs e entidades sem, ou até mesmo com fins lucrativos, mas voltadas para educação, arte e cultura. Então, muitas vezes essas empresas não conhecem, não se sentem habilitadas, não conhecem o processo de como é aplicar os seus projetos para pedir manutenção dos projetos ao governo. Então, as ONGs precisam de serem subsidiadas, manter aí a manutenção mesmo, o seu funcionamento daquele projeto. Para isso, ela precisa fazer, ou elas precisam fazer uma aplicação através de um sistema do governo, dentro de prazos pré-estabelecidos, passar por uma avaliação, e só depois dessa aprovação ou reprovação é que é repassado essa verba. E é aí que entra a Vanguarda, não é isso, Tassi? É nessa linha, nós realizamos vários serviços, né? Desde a elaboração do projeto, a inscrição dele em lei de incentivo, seja estadual ou federal, como é o caso da Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, e outros editais, outras leis também, como eu disse, né, em diferentes âmbitos. E também realizamos captação, consultoria, né, que pode ser realizada para um projeto específico ou para uma empresa específica. O que é a E tem aqueles captação? projetos. A Desculpa. captação é quando o projeto ele já está aprovado, né, e tem aquele recurso que foi liberado, mas ele não pertence à lei, né? Não é como um edital. Então, ele é liberado para você fazer ainda essa, essa captação junto às empresas, que, de acordo com a lei, vai ser descontado, né, no imposto que ela paga, seja ao governo estadual ou federal, né, como é o caso do ICMS. Então, você tem uma empresa com um imposto que ela vai pagar de qualquer forma, ela resolve apoiar um projeto num valor, por exemplo, de 100 mil, Uhum. esse valor ele vai ser descontado do imposto, né, que ela vai pagar, e aí, de acordo com a lei que o projeto é aprovado, né, porque se for estadual ou se for federal, dependendo dela, vai mudar o imposto, né, e aí, assim, algumas empresas têm, pagam alguns tributos, né, e tem esse recurso para apoiar projetos, né, no nível só estadual, outras só federal e outras maiores têm os dois, né, como é o caso, por exemplo, da
da Enel Distribuição, não só Ceará, mas como em outros estados. Tá. Qual é o impacto social, a importância da vanguarda hoje para o desenvolvimento ou para a manutenção desses projetos sociais todos? Quais projetos dá um exemplo de quais projetos a vanguarda apoia, trabalha com, e qual é a importância da vanguarda hoje para o desenvolvimento social? Então, a gente começou não tem tanto tempo assim de mercado, né? E eu tenho priorizado, é algo que eu sempre pauto com as pessoas com quem eu trabalho, que eu não ambiciono e não realmente não é o nosso objetivo atender a muitos projetos, né, ou a muitas entidades, porque para isso a gente teria que ter uma amplitude maior, um alcance maior, inclusive física, Mais né, mais recursos, gente mais também pessoas trabalhando. Teria que crescer de uma forma, né, assim, coordenando. falando de mãos, né, que não é a minha pretensão. Então, assim, para eu realizar o trabalho que eu faço hoje, eu consigo num número pequeno, num número mais limitado. E essas instituições, elas são diretamente acompanhadas por mim e por uma equipe, né, que são as pessoas que trabalham junto comigo, cada um na sua área. Então, eu tenho uma pessoa para atuar na elaboração de projetos, outra somente na comunicação, que é quem desenvolve os projetos de captação, que faz a arte dos projetos quando eles são finalizados, né? E aí tenho também outra pessoa nessa parte de editoração, que me ajuda com todas as documentações que a gente precisa formular para envio nas leis de incentivo, nos editais, nas inscrições dele. E aí essas pessoas são acionadas conforme as demandas. E nós temos atualmente, hoje em dia, de atendimento, a Fundação Carlos Pinheiro, que está com a gente desde o começo. Posso dizer que foi a primeira instituição, né, com quem a gente tem parceria desde 2019. A Fundação Carlos Pinheiro fica no coração do Henrique Jorge, na periferia de Fortaleza. É uma instituição sem fins lucrativos, né, vinculada à Unitexo, que é uma grande fábrica também localizada no Henrique Jorge, e atende crianças moradoras do Henrique Jorge região ali no contraturno escolar. Então, a criança ela sai da escola de manhã e vai direto para a instituição, almoça lá, toma banho, tem a farda dela e então começa as atividades dela, que vão desde práticas esportivas, tem futebol, a capoeira também, que tem tanto no âmbito esportivo como cultural. Eles fazem balé, teatro, dança, tem aulas de literatura. Então, assim, é um projeto que envolve diferentes linguagens artísticas, né, que a gente chama aí de artes integradas, e temos crianças desde os 5 anos de idade até jovens de 18, 19, varia muito, né? Tem um perfil delimitado, mas bastante diversificado dentro do público dele. E além dele, a gente trabalha no interior do estado, também desde o começo, com o Instituto OGF, que é um projeto ligado às pirâmides, para quem não conhece, tem pirâmide no Ceará, né, que ficam na parte rural de Umirim, que é um município do interior, e lá eles atendem a pessoas que estão, a maioria, em condição de extrema pobreza, em situação de insegurança alimentar, algumas não têm acesso a água, não tinham, pelo menos, né, a água potável, então, assim, era uma condição mais conflitante mesmo de existência, por se tratar de zona rural já de um interior bem inacessível. E aí eles têm esse instituto, que também fica na zona rural, né, junto às pirâmides, que atende a população, não só com ações culturais, artísticas, através da música,
mas também dão acolhimento psicológico, assistencial, e a Vanguarda entra aí com esse trabalho de inscrição junto aos editais, de acompanhamento, captação e execução do primeiro ano do projeto, que aconteceu agora em 2020. Nós vamos para o segundo. E aí nós temos também o Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, que está com a gente desde, já tem um ano. Nós estamos no segundo ano de parceria, vamos para o terceiro. O IBLF, né, como é chamado, ele atende crianças de Fortaleza inteira, mas está localizado ali na periferia do Passaré, e tem também a sede administrativa na Casa José de Alencar. E ele tem dois programas, aliás, ofertados, que um é o programa Jacques Klein, voltado para a educação de excelência de música, então os meninos aprendem a tocar violino, tem coral, enfim, basicamente de música, e o outro é o de karatê, que é o Bushnotê. Então, são programas de ponto de excelência, de referência nacional, e já tem um nível de implementação e de execução bastante até renomado, não só estadualmente, né, regionalmente aqui local falando, mas nacionalmente também. Pessoas de outras instituições de São Paulo procuram IBLF para copiar, né, como que foi feito o processo de institucionalização das ações deles. Então, é uma instituição de referência já. E aí a lista cresceu um pouquinho. Além deles, a gente pode colocar a Bienal Internacional de Dança, com Davi Liares, que é outro parceiro nosso. Outro mais recente, que a gente começou a trabalhar esse ano, a Casa de Vovó Dedé, que fica na Barra do Ceará. O pessoal de lá, o Wagner, presidente, Jonab, coordenador, nos procuraram para dar início a projetos que estão iniciando, projetos novos, mas também voltados para a música, que é o carro-chefe da casa, porém mesclando com outras linguagens, como a literatura, que é o meu forte. Então, assim, eu estou pessoalmente muito engajada na construção desses projetos que devem acontecer agora em 2022. Tá, sim. Bem, e aí tem alguns outros parceiros pontuais, né? Esses são os E principais. antes da gente ir para o bate-bola de perguntas que eu enumerei para gente, fala só aqui para gente rapidinho qual é a importância da música no desenvolvimento infantil. Bem, a música, ela tem ela funciona como um elo de sustentação, né? Vamos dizer assim, a partir de uma base pedagógica, se a gente pensar por esse viés social, né? Que permite com que a criança ela possa ser ela possa ser alocada. Eu ia colocar outra palavra, mas eu acho que socialmente ela pode ser posicionada, né, dentro de um eixo existencial que foi negligenciado pela família ou pelo Estado, e a música ela consegue cumprir esse papel. Então, as escolas de música elas têm um caminho, um dever aí fundamental na implicância dessa educação, sendo até eu acredito que entidades que realizam esse trabalho chave mesmo, que a escola ou que outros espaços não cumpriram de formação humana, né? Formação humana, pessoal, cidadã. O aluno ele entra no IBLF e muitas vezes ele não tem, às vezes, um acompanhamento em casa, né? Não tem uma base familiar, e ali ele, além de ter aula, de ter acesso a uma formação musical, ao conhecimento a um instrumento, ele também adquire princípios que são
trabalhados, né, no cotidiano dele. Então, tem a questão da tolerância, da pontualidade, do respeito mútuo, e aí ele aplica isso dentro do curso, né, ao longo da formação dele como músico, como instrumentista, na postura, na forma como se sentar, na forma como tratar os companheiros, como lidar futuramente com as questões profissionais. E aí a gente vê que a longo prazo tem uma extensão muito maior, né, dessa atuação da música no cenário da educação infantil. Certo. Tem umas perguntinhas agora que eu gostaria de colocar. Preparado? Se eu não souber, eu digo passo. Tá, beleza. Quem é o velho rico da lancha? E agora, fazendo uma pausa, explicando aqui o meme, né? Houve um período aí que uma influencer postou uma foto numa lancha e houveram comentários de quem é o velho rico dono da lancha, sendo que era uma viagem que ela estava bancando por ela mesma. Então, a pergunta é, quem é o velho rico da lancha? Mulher self-made assusta? Mulher self-made, traduzindo em português, é mulher que fez a sua carreira por ela mesma, digamos. O que é que você tem a comentar sobre isso? Eu não sei se eu peguei o meme, né, do velho rico da lancha, mas se eu entendi bem, me lembra muito a Cher, cantora, né, americana, quando ela foi entrevistada e ela disse que a mãe dela, quando perguntou, falou para ela, né, que ela deveria sossegar e casar com um homem rico, ela riu e disse que ela era o homem rico. Acho que deve ser mais ou menos essa linha, né? E aí eu acho que mulheres assim, como a Cher, né, como tantos outros, tendem sim a intimidar, né, possivelmente. Eu acho que a gente caminha para cada vez mais um momento de emancipação feminina em que as mulheres, ainda que assumam papéis tradicionais de maternidade, né, de cuidado com a casa, entre outros, né, fazeres, ela também quer ter a sua profissão. E aí eu acho que, como acontece com outras minorias, é mais comum que quando você está num papel de submissão, eu acredito também a palavra seria, você só é subestimado mesmo, né? Você tenta de várias formas, não de uma forma, mas de várias formas se superar, Subjugar, e né? aí você acaba subjugada, né? E aí você acaba se redescobrindo ou conquistando papéis e coisas que nem você saberia, né? Se descobriria capaz. Uhum. E acho que vem disso essa ideia de que as mulheres conseguem fazer muitas coisas, né? Elas fazem muitas coisas porque elas são esgotadas. Acho que, no geral, não é um dom ou vamos dizer aqui, um privilégio feminino, mas não há muita opção. Então, ou você dá conta realmente de tudo, inclusive com esses julgamentos, né, que são trazidos, muito mais folclóricos do que condizentes mesmo com o que se passa, talvez, no interior dessas pessoas, que realmente acho que tende a surpreender, tá? Eu não acho que a pessoa, porque é bem-sucedida, não, por exemplo, queira ter um casamento, ou ter filhos, ou, enfim, não seja romântico. São bobagens, realmente, que hoje em dia pode ser que a pessoa não queira, pode ser que ela queira, mas não, o fato de ser uma mulher bem-sucedida é como um homem bem-sucedido, deveria ser, né? Ele não precisar escolher entre amor e carreira.